Começar fazendo uma pergunta para vocês. Quem aqui já sentiu inveja de alguém? Ninguém? Uau, que interessante. Agora, quem aqui já se sentiu invejado? Todo mundo? Que bacana. Quer dizer, você já foi invejado, ou tem sido invejado, mas você não sente inveja. Fantástico. Olha, com todo respeito a você, eu vou dizer que você está mentindo. Porque na imperfeição, ou seja, a inveja, ela faz parte da imperfeição do ser humano. Todo ser humano, em algum momento de sua vida, já sentiu uma pontinha de inveja de alguém ou de alguma coisa. Você quer ver uma coisa? O Flamengo tá aí para disputar no sábado agora, né, o torneio de mais conceito no mundo do futebol. Flamengo e Liverpool da Inglaterra. Que coisa interessante. Eu duvido que um tricolor, assim como eu sou, um botafoguense, um vascaíno, um cruzeirense, sei lá, um corintiano, um santista, eu duvido que não esteja sentindo uma pontinha de inveja. Como poderia ser o meu Corinthians? Como poderia ser o meu Fluminense? O meu Vascão? O meu Botafogo? Isso é inveja. É que às vezes a coisa é tão inconsciente que a gente não percebe. Mas é interessante porque existem certas classificações para a inveja. Existe uma inveja que, na verdade, ela faz até bem ao invejoso. Eu vou falar sobre isso agora, bem rapidinho. Existe outro tipo de inveja que, de fato, ela é extremamente nociva, prejudicial. Ela é muito mais prejudicial ao invejoso do que o invejado, porque o invejado, em algum momento, pode até ser prejudicado. Porém, se existe o poder de Deus na vida do prejudicado, Deus reverte a situação, muda a história. Existem duas classificações para a inveja espelho e a inveja sabotadora. Eu vou falar bem rápido e eu vou usar bases bíblicas para falar com você a respeito desse tema. A inveja espelho é uma inveja que faz bem ao invejoso. Faz com que o invejoso se movimente, faz com que o invejoso saia da zona de conforto, faz com que o invejoso cresça. Por exemplo, no mundo do esporte, a inveja espelho é muito conhecida, é muito usada, é muito praticada. Por exemplo, um nadador profissional, ele tem um sonho, ele tem um desejo de bater o recorde mundial que era do outro nadador. Então ele começa a procurar saber como é que aquele nadador, como é que é a respiração dele no momento da natação, qual é a alimentação, quanto tempo ele descansa, quanto tempo ele treina, porque a intenção dele é superar aquele outro. Isso é uma inveja espelho. Ele usa aquela pessoa ali, ele tem uma admiração por aquela pessoa que ele deseja ser pelo menos igual, e se puder superá-lo, melhor ainda. É inveja espelho. É quando o invejoso ele olha para o invejado e deseja ser o que o invejoso é. Mas ele, no mesmo tempo que ele deseja ser, ele consegue encontrar dentro de si a capacidade para alcançar aquilo lá. E ele rala, ele trabalha, ele se esmera, ele se esforça. Mas existe também a inveja sabotadora. Essa é terrível. Essa é de um alto poder destrutivo. O que é a inveja sabotadora? É muito parecido com a inveja espelho. Só que no caso da inveja sabotadora, eu invejo fulano. Eu desejo alcançar o que o fulano alcançou. Mas eu não consigo encontrar em mim capacidade suficiente para chegar onde ele chegou. E por eu não encontrar essas capacidades, então eu começo a sabotar. Se eu trabalho no mesmo lugar que ele, eu vou procurar situações para prejudicá-lo. Eu vou procurar alguma situação, eu vou procurar um erro nele para fazer com que ele perca a posição dele. Se eu não conseguir encontrar o erro, eu vou falar uma mentira, eu vou criar uma mentira, eu vou criar uma fofoca com o nome dele, porque eu não consigo conviver com o sucesso dele, com a grandeza dele. Eu não consigo, porque na verdade eu queria ser o que ele é, eu queria estar onde ele está. Mas eu não consigo encontrar dentro de mim capacidade para isso. Então eu tenho que fazer com que ele perca. Nós poderíamos usar inúmeras passagens bíblicas que nos dá base para isso. Jesus é um caso. Mas eu lia hoje pela manhã a respeito de Daniel. Falando ainda da inveja sabotadora. Daniel era um homem que sobressaía, ele tinha um espírito excelente.
Ele fazia tudo melhor do que os outros, e como se já não bastasse isso, ele caiu nas graças do rei. Como é bom cair nas graças do rei. E aquelas pessoas que estavam ao redor de Daniel, olhavam para Daniel, e eles começaram a tramar: a gente precisa dar um jeito para parar esse Daniel, a gente precisa encontrar um erro nesse Daniel, a gente precisa encontrar uma falha nesse Daniel. E isso é um exemplo de inveja sabotadora. Eles armaram uma situação e fizeram até que, por um período, o tal Daniel fosse prejudicado. Foi para dentro da cova dos leões. Mas se existe o poder de Deus na vida do invejado, Deus reverte tudo. E foi o que aconteceu. Ou seja, o invejoso, aquele que sofria com a inveja sabotadora, na verdade foi o prejudicado da história. Então entenda uma coisa, queridos: você nunca, jamais vai conseguir excluir a inveja de você, porque está no seu DNA, está no seu DNA. Você tem que aprender a conviver com isso, mas em algum momento você precisa dar um novo significado para esse sentimento. Se de repente é esse sentimento que você tem dentro de você, sabe, você não consegue conviver com o sucesso, com o brilho do outro, ei, para um pouquinho, porque essa inveja ou esse sentimento pode prejudicar você, pode acabar com você. Tenta dar um novo significado para esse sentimento. Faça com que esse sentimento seja uma inveja espelho. Poxa vida, eu admiro fulano, como ele lidar com as situações, o argumento que ele usa nas reuniões. Estou falando agora para o lado ministerial, para pastores, para bispo. Olha o que ele alcançou, que bacana. E, sabe, deixa eu sentar com ele, deixa eu ser humilde o bastante para perguntar para ele me dar uns toques, para ele me mentorear, para que eu possa ter o sucesso que ele tem. Faça isso. E desse jeito você vai avançar, você vai crescer. Então entenda, inveja é algo que você não pode evitar, infelizmente não pode. Está no seu sangue. Mas você precisa dar um novo significado para esse sentimento dentro de você.